Boa noite. Abrimos este telejornal com o comunicado do Governo. Comunicado. O venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se hoje, dia 4 de janeiro, no Palácio do Governo, na sua 6ª sessão extraordinária, presidida por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, tendo como objetivo analisar os incidentes graves ocorridos ontem, 3 de janeiro, no Ministério Público. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe expressa a sua mais veemente condenação em relação ao incidente grave ocorrido ontem, 3 de janeiro, com a invasão do edifício do Ministério Público por bombeiros do Comando Distrital de Água Grande, com o propósito de retirar de forma ilegal 2 membros indiciados por crime de homicídio de uma cidadã. O Governo reitera o seu firme compromisso em garantir o funcionamento das instituições judiciais, a sua independência, a defesa da integridade física e patrimonial dos cidadãos, a paz e a tranquilidade na sociedade são-tomense. O sistema deve permitir que todos os cidadãos, independentemente do seu cargo, sejam tratados de maneira igualitária perante a lei e sujeitos às regras e procedimentos que regem os processos criminais e devidamente responsabilizados pelos seus atos. Todas as pessoas envolvidas devem ser responsabilizadas de acordo com a lei para que a justiça seja feita. Perante a gravidade dos atos, o Conselho de Ministros decidiu o seguinte. Primeiro, demissão imediata do comandante do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Felisberto Bragança, e do seu adjunto, Carlos Trovoada. Segundo, criação de uma comissão de inquérito independente, tendo como inspetor principal o superintendente na reforma, Armando Fernandes Pires Correia, para, no prazo de 15 dias, apurar os factos, bem como as devidas responsabilidades dos envolvidos. Terceiro, face à gravidade e urgência da situação, o Governo decidiu que o comando será assegurado provisoriamente pelo superintendente Domingos Vaz Nascimento, tendo como seu adjunto o capitão-tenente Nilton Tomé, São Tomé, aos 4 de janeiro de 2024. Assinado Gareth do Espírito Santo Guadalupe, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. O Ministro da Defesa e da Administração Interna considerou que o incidente que teve lugar no Ministério Público não põe em causa o Estado de Direito Democrático. Jorge Amado, em entrevista ao repórter da RTP África, disse tratar-se de pequenos incidentes. Situação tensa no início da noite de quarta-feira no Ministério Público. Fonte judicial disse à RTP que cerca de 40 bombeiros invadiram as instalações e libertaram 2 membros da corporação que estavam a ser investigados como autores materiais do homicídio de uma mulher. Segundo a fonte judicial, a cidadã Maria Filomena Torres foi espancada até a morte no dia 19 de dezembro, diante da sede dos bombeiros de São Tomé. Segundo a mesma fonte, o Procurador-Geral da República e 3 outros magistrados que se encontravam no Ministério Público foram ameaçados pelos soldados da paz que invadiram o Ministério Público. O Ministro da Defesa e Administração Interna, que tutela a Corporação de Bombeiros, considera que a situação não põe em causa o Estado de Direito Democrático. Não mancha. São pequenos acidentes. Entre as pessoas que se sentiram lesadas e outros que agiram um pouco fora do normal. No entanto, a fonte judicial garantiu à RTP que a situação já foi controlada. Os 2 bombeiros suspeitos de homicídio, a mulher de 57 anos de idade, já foram reconduzidos para o calabouço do Ministério Público. Também chegou à nossa redação um comunicado de imprensa assinado pelo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que passamos a ler na íntegra.
O Ministério Público apresenta-se constitucionalmente como órgão de defesa da legalidade democrática em toda a sua dimensão. Neste sentido, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, enquanto órgão representativo da classe dos magistrados desta instituição, não pode pautar por outro diapasão senão o de respeito pelas leis da República e pelos mais elementares e sacrossantos princípios constitucionais e legais informadores da ordem jurídica são-tomense. E como tal, por toda e quaisquer outras razões, os magistrados do Ministério Público atuam sempre com rigor e imparcialidade e à luz de critérios de legalidade e objetividade. Certo é que, no âmbito dos autos de instrução preparatória, número 848/2023, primeira secção B, do DIAP de São Tomé, competentemente mandados abrir por despacho do magistrado do Ministério Público, na sequência de informações da Polícia Judiciária sobre sevícias, espancamento e morte de uma cidadã são-tomense nas imediações das instalações do Comando de Bombeiros, cito em Santo António, após a recolha de elementos que indiciam o envolvimento de alguns agentes do Corpo de Bombeiros nos factos em investigação, naqueles autos foram emitidos mandados de busca e apreensão às instalações do referido Comando de Bombeiros e de detenção de 2 deles, no quadro do cumprimento dos referidos mandados e enquanto da deslocação de uma equipa composta por magistrados e funcionários do Ministério Público, inspetores da Polícia Judiciária e agentes da Polícia Nacional, as referidas instalações depararam com resistência da parte de altos responsáveis e agentes de bombeiros, em média de 30 a 40 pessoas. A resistência foi acompanhada de comportamentos e dizeres no sentido de intimidar e dissuadir a equipa judiciária do cumprimento dos mandados. Vale sublinhar, não obstante o dever legal de cooperação das polícias, registramos a falta de auxílio da Polícia Nacional com a retirada do local sem qualquer motivo aparente ou aviso prévio dos 6 agentes do GIS, Grupo de Intervenção e Segurança, que acompanhavam a equipa judiciária para a garantia da sua segurança. Enquanto isso, cerca de 20 agentes de bombeiros dirigiram-se à Procuradoria da República de São Tomé em caminhões e ambulâncias com sirenes ativadas e buzinas, aproveitando que apenas se encontravam o chefe da secretaria e 2 funcionárias em virtude das férias judiciais e de outros funcionários de turno estarem no terreno para a realização das buscas e retiraram os 2 detidos que se encontravam sob a custódia do Ministério Público na sua secretaria processual. Contudo, voluntariamente, cerca de 1 hora depois, devolveram os detidos ao Ministério Público. Perante todo o conjunto de factos ocorridos, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vem repudiar veementemente essas atitudes criminosas e exigir melhores condições de segurança no exercício das suas funções. Os magistrados do Ministério Público, através do seu sindicato, recusam-se à inércia perante manobras lúgubres de tentativa de obstrução da justiça e afirmam que seguem firmes e imparciais na luta contra a criminalidade em toda a sua linha e não se deixarão abater por situações destas. Portanto, foi o comunicado do Sindicato dos Magistrados Judiciais. É necessário que tenhamos em conta o espírito de resistência e coragem do amador como fatores determinantes que poderão servir de contributo para a construção do nosso cotidiano. Palavras da Ministra da Educação, Cultura e Ciências no ato central do Dia do Rei Amador, que hoje se celebra. A figura do rei amador destacou-se como o maior dos escravos do século XVI e continuará a ser uma das figuras emblemáticas da história santomense. Esta quinta-feira, o ídolo foi homenageado e relembrado com uma coroa de flores. No gosto do rei amador. Sua Excelência, Ministra da... O seu legado trouxe à tona maus tratos que escravos sofriam
nas fazendas dos europeus nas ilhas de Santo Tomé e Príncipe. Assim, o prestigiado legado do rei Amador contribuiu, de certo modo, para o enriquecimento do acervo cultural santomense. Por isso, é necessário que tenhamos em conta o espírito de resistência e coragem do Amador como os fatores determinantes que poderão servir de contributo para a construção do cotidiano. A ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Viegas de Abreu, que presidiu a cerimônia, aproveitou para lançar um desafio aos investigadores e professores universitários. Os estudiosos, investigadores e professores universitários da cadeira de História de Santo Tomé e Príncipe, na Universidade de Santo Tomé, no sentido de repensarem neste acontecimento à luz da nova perspectiva historiográfica, recorrendo às fontes primárias, tanto do Vaticano como da Torre de Tombo em Portugal, de modo a procederem a cruzamento de factos. O ato contou com a presença de alguns membros do governo, nomeadamente a ministra da Justiça, da Juventude, os ministros das Finanças e da Agricultura e o presidente da Câmara Distrital de Água Grande. Diversas atuações culturais também marcaram o ato. O Governo irá promover ciclos de debates à volta das figuras emblemáticas do país para consciencializar a juventude, disse a Ministra da Educação, Cultura e Ciências no seu discurso em alusão ao Dia do Rei Amador. Como reza a história, o auto-intitulado rei conseguiu reunir mais de 5.000 escravos embebidos de um fulgor vitalício. Lutaram, mesmo em desequilíbrios e desprovidos de meios bélicos, para a tão desejada libertação de escravos sob a dominação colonial, ainda no início da colonização europeia. Esta revolta, além de provocar a decadência da produção da cana-de-açúcar, acelerou a fuga dos europeus para o Brasil. Entretanto, o seu legado trouxe à tona maus tratos que escravos sofriam nas fazendas dos europeus, nas ilhas de Santo Tomé e Príncipe. Assim, o prestigiado legado do rei Amador contribuiu, de certo modo, para o enriquecimento do acervo cultural santomense. Por isso, é necessário que tenhamos em conta o espírito de resistência e coragem do Amador como os fatores determinantes que poderão servir de contributo para a construção do cotidiano. Nesse sentido, aproveito para lançar uma réplica aos estudiosos, investigadores e professores universitários da cadeira de História de Santo Tomé e Príncipe, na Universidade de Santo Tomé, no sentido de repensarem neste acontecimento à luz da nova perspectiva historiográfica, recorrendo às fontes primárias, tanto do Vaticano como da Torre de Tombo em Portugal, de modo a procederem a cruzamento de factos. Francisco Costa Alegre, investigador e escritor, lamenta fraca adesão à efeméride. Para mim, o que eu vou dizer, eu já repeti no ano passado, vou voltar a dizer, que deve-se dar a Deus o que é de Deus, deve-se dar a César o que é de César. Deve-se dar à nação, Estado santomense o que é do Estado da nação santomense, e deve-se dar a cultura o que é da cultura. Deve-se dar às altas magistraturas deste país, Sua Excelência o Presidente da República, Carlos Villanova, Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia, Selmila Sacramento, Sua Excelência, Senhor Patrício Trovoada, Primeiro-Ministro e Chefe de Governo e demais autoridades, deve-se dar lugar que nos compete, mas deve-se dar lugar à história, o que a história tem para nos ensinar. Amador Vieira foi e é um marco simbólico da história, porque a história
é a agência reitora da humanidade. Para este ano ganhamos um bocado. No ano passado só havia 2 ministros ou 3. Este ano tivemos mais uma leva de ministros. O investigador Francisco Costa Alegre volta a lançar uma crítica aos dirigentes e decisores. Se as altas magistraturas, as pessoas não fazem apelo para os outros aparecerem como as novas gerações. Nós somos muito poucos, nós somos uns ínfimos. Albertino Bragança e eu, apenas outros, que fazemos esse apelo. É preciso que as altas magistraturas, quando se fala desse nome, as boas línguas e as más línguas, dizem que nós estamos a ser incisivos contra eles. Não, eles estão no poder. Podia ser eu no poder e as pessoas falarem de mim. Doutorando em História, Emir Boa Morte assinala o papel imprescindível da escola na transmissão da memória histórica. Enquanto à questão da memória, eu acho que o grande nosso problema é que a nossa história, como nós não temos a história, a chamada história escrita, temos simplesmente vários trabalhos apresentados por vários curiosos, alguns investigadores em São Tomé e Príncipe, mas, no entanto, há que se fazer a questão da formação da juventude, e isso passa pela escola. É que temos que fazer a descolonização do nosso sistema educativo na questão da parte de história, visto que a história que nós retratamos nas escolas, é totalmente uma história europeia. E para falar um pouco do Rei Amador e da sua importância para a história do país, temos como convidado neste telejornal o investigador e escritor Albertino Bragança, autor do projeto de lei que levou a Assembleia Nacional a legislar sobre o feriado nacional. Dr. Albertino Bragança, boa noite e obrigado pela sua presença em direto neste jornal. E obrigado também pelo convite da televisão santomense. O senhor é o grande mentor do feriado nacional que hoje se assinala em homenagem ao Rei Amador. Como é que se sente e o que é que acha desta luta que travou para que houvesse esse feriado em reconhecimento em homenagem ao Rei Amador? Sabe que logo a seguir a independência nacional, nos primeiros tempos, foram-nos apresentados 12 heróis, Amador e Anos Gato, o Ion Gato, homens que se distinguiram pela forma apaixonada como defenderam a sua condição de santomenses, mas pareceu-me que a apresentação que nos fizeram desses homens não foi a mais profunda. Havia uma notória superficialidade da forma como eles foram apresentados. Foi isso que me levou a ter a preocupação de ir investigar, procurar saber concretamente qual foi a profundidade do seu gesto. E já agora, em duas palavras, Dr. Albertino Bragança, qual foi a profundidade do seu gesto? Bom, vou lhe dizer, foi profundo à medida em que eu entreguei-me à investigação. Corria o ano de 2003, há 20 anos. Eu, portanto, investiguei tanto no Arquivo Histórico Nacional, através da monumenta missionária africana, que eu aconselho os jovens a consultarem no Arquivo Histórico, quando estiverem a investigar com profundidade alguma matéria. Depois também estive na Torre do Tombo, em Portugal, à procura de dados que me pudessem ilustrar com maior nitidez e com maior afetividade a figura de Amador. E, claro, fui encontrar e encontrei muitos dados. Eu consultei durante alguns meses
E eu era deputado na Assembleia Nacional e levei o projeto de lei. Levei à Assembleia, digamos, os dados sobre toda a ação do Amador desde que ele formou o exército dos escravos, que, portanto, que lutava pela... Eles contestavam a forma como o colonialismo na sua época, como eram maltratados. Doutor, fez a sua investigação profunda sobre esses acontecimentos e hoje a Ministra da Educação lançou um desafio, sobretudo aos investigadores, no sentido de aprofundarem a investigação sobre, em torno desta figura emblemática, desta importante figura, Rei Amador. Como é que encara esse desafio lançado pela Ministra? Não, encaro com a maior abertura, porque, de facto, há muitas interpretações sobre a figura do Amador. Há documentos históricos que comprovam a existência e, digamos, e toda a forma como ele incorporou em si os segmentos dessa luta pela libertação de Santo Tomé, portanto, do domínio colonial na sua época. Mas eu penso que a senhora ministra fez no discurso dela, nessa passagem, eu tenho que dizer que ela atendeu aquilo que de facto deve ser. Temos que transmitir, e não temos transmitido às novas gerações, os valores da liberdade, do amor, da luta pela pátria, quando necessário. E essa luta não quer dizer só de armas na mão, é pela consciência, os valores, pela expansão dos valores que subjazem a nossa condição. Aliás, é um dos grandes legados que deixa-nos o Rei Amador, ou não? É um legado, sabe por quê? Porque a luta dele foi justamente considerada como a maior afronta armada ao poder colonial em São Tomé e Príncipe. De maneira que nós tivemos a luta pela independência, não pegamos em armas, mas eles estavam determinados, mesmo com um poder bélico que não se comparava ao poder bélico dos adversários, eles tentaram a luta, invadiram, tiveram 3 combates terríveis. Houve 3 combates terríveis contra o poder colonial. E, claro, no último tal combate em que ele apresentou 5.000 homens e, estrategicamente, atacou por 4 vias diferentes, percebe? O que mostra que a sua capacidade estratégica de um estratega era bem assinalável. E o país, é disto que o país precisa, e muito, estrategas. Concorda comigo? Concordo consigo, porque a estratégia não tem que ser só militar. Quando falamos da estratégia, pensamos na estratégia militar, mas não. Nós temos que ter as estratégias de outros tipos, compreende? E um dos quais é a estratégia de conhecimento da nossa própria história. Nenhum país avança desprezando os valores da sua história, da sua língua, dos seus valores culturais, da sua medicina tradicional, que é algo que nós deixamos. Hoje existe a medicina científica, mas São Tomé e Príncipe está considerado o país no mundo com o maior número de plantas medicinais. Qual é o proveito que tiramos disso? Doutor Albertino Bragança, perante o desafio lançado pela Ministra, continua a investigar sobre o Rei Amador? Eu ainda acabei de receber, curiosamente, hoje, uma coincidência muito grande. Eu recebi hoje do Zaibert
Gerard da Seiber, Guerra de Seiber. o investigador. Ele fez uma investigação sobre o Amador e transmitimos isso ainda hoje. Eu estive a ver e recolhi elementos que já tinha e outros que não tinha, mas isso mostra que a questão do Amador é uma questão passível de averiguação e está a ser, portanto, a nível externo, está a ser averiguado. Não, também não podemos... E perante este não podemos facto, doutor, há muitos são-tomenses que não acreditam até hoje na existência do Amador. Levanta uma questão importantíssima. Importantíssima porque... Sabe por que é que isso acontece? A forma nebulosa como o Amador nos foi apresentado. Está a perceber? Disseram-nos que ele foi o herói, um herói nacional. Mas de uma forma nebulosa, como eu disse a princípio. Isso levou a que muita gente, portanto, alimentasse em relação à figura do Amador um conceito místico que não é o mais justo. E o que é que propõe como investigador? Sabe que a figura do Amador foi apresentada no mundo através de instrumentos muito importantes. Um deles foi em italiano, anônimo, o primeiro documento que aparece a propósito do Amador. E está no arquivo do Vaticano. E o segundo é do padre Antônio Brásio, que é conhecido, que ele seguiu, portanto, ele publicou na Monumenta Missionária Africana e eu pude também consultar na Monumenta esse documento. Depois, houve um governador, digamos que ele foi interino, foi governador interino, que teve também, que publicou acerca do Amador, e são as 3 obras mais significativas, sem contar, claro, com o livro. E perante essa apresentação cinzenta, quer aqui lançar algum desafio às autoridades justamente em torno desta figura, o Rei Amador? Sabe que essas obras existem, mas seria bom que nós pudéssemos, digamos, que o poder em São Tomé e Príncipe pudesse interpretar a forma como é que nós devíamos editá-las, percebe? Editá-las porque tanto a luta do Amador como a luta do Ian Luiz Gato, nós chamamos Ion Gato, tem também investigação sobre o Ian Luiz Gato, investiguei e tenho muitos dados sobre ele. Quando é que pensa publicar essa investigação sobre o Ion Gato? Já publiquei no Telanon, já fiz palestras, eu fazia muitas palestras, mas agora nem aos convites. Refiro-me a um trabalho mais aprofundado. Não há convites sequer para palestras, não há preocupação na difusão, na transmissão à juventude. Os que vão à minha casa, eles veem, quando leem isso tudo, dizem, mas o senhor não pode estar com isso aqui sem transmitir. Não, eu já transmitia, quando sou convidado, eu ia, fazia isso, mas nós temos investigadores. O doutor Armindo Seita também se preocupou com a história do Amador e, em alguns casos, contradizendo alguns aspectos que eu tinha já publicado. Mas isso não afeta a minha vontade de ver explicitado de outra forma a ação combativa desses 2 homens e dos outros que o fizeram também. Doutor Albertino Bragança, investigador, escritor são-tomense, com alguns pormenores à volta da história do Rei Amador, a grande figura, e o doutor Albertino Bragança, ele foi um dos mentores do feriado, se calhar o maior mentor do feriado nacional que hoje assinalamos por ocasião do Rei Amador.
Sim. Eu só queria dizer, agora fez-me lembrar de algo Sim, importante. apenas o rodapé Não, para fechar. Sim, rodapé para fechar. Portanto, foi em 20 de outubro de 2003 que eu então tinha que levar, coloquei o projeto na Assembleia Nacional, a matéria foi discutida e aprovada por unanimidade. Eu queria recordar os deputados daquela época, todos sentiram muita importância da figura da Amador. Obrigado, Dr. Albertino Bragança, por estar conosco neste direto no Telejornal, hoje no dia em que se assinala o 4 de janeiro, Dia do Rei Amador. Vamos fazer um breve intervalo, já regressamos. 103 pessoas morreram durante um ataque em Teherão. Notícia para acompanhar depois do intervalo. Obrigado pela preferência. Boa noite.